Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é o primeiro vídeo de resultados geral do ano de 2026, então vamos trazer todos os resultados do UFC 324. Eu já postei diversos vídeos individuais de cada luta, das principais lutas, né, dando a minha opinião, né, falando sobre pontuação, se o cara foi bem, o que eu acho que vai acontecer no futuro, então já tem bastante conteúdo postado aí, por isso que eu falo todo vídeo, é importante você estar inscrito aqui no canal, então confere aí embaixo se você está inscrito, por isso que é importante o seu like, deixa o like que também ajuda o canal. Então, vamos lá começar a falar de cada uma das lutas. Primeira luta da noite, a gente teve na categoria meio médio o Ty Miller enfrentando o Adam Fugic e aqui foi um passeio do grande favorito. O Miller conseguiu nocautear no último segundo, né? Ele basicamente, né, moeu na porrada o Fugic. O Fugic não conseguia fazer muita coisa, né? O ataque dele era o mesmo. Ele tomava todos os diretos, tomava todos os golpes, conseguia se defender, e o golpe dele era sempre a mesma coisa, né? Dá um chutinho de esquerda e tenta jogar uma mão. Aí tenta dar um chute de esquerda e joga uma mão. Ele não conseguia pensar no que fazer para evitar o mesmo golpe que ele tomava. O ataque ele não conseguia inovar muito, né? Acertou uma coisa ou outra, teve ali um golpe rodado que machucou um pouquinho, tá, o Miller, mas, cara, no geral, não tava com cara que ia durar mesmo, né? Então, agora com a premiação para acabar com a luta, né? Não precisa ser performance da noite, necessariamente. Se você só acabar com a luta, você já ganha ali seus 25 mil. Então, isso estimulou muito, né? A galera no começo ali tava realmente dando sangue para acabar com a luta. E aqui foi o que aconteceu. Mas, sinceramente, pela diferença de nível, acho que nem precisava de bônus, tá? Aqui, o Fugic ia se lascar de qualquer jeito, né? A diferença do nível da trocação, da velocidade, de tudo, né? Realmente não tinha muito o que fazer, não. Depois a gente vai para a segunda luta, peso pesado. A gente teve o Josh Hukic vencendo o Denzel Freeman por nocaute exatamente igual da primeira luta, né? Faltando um segundo. As duas lutas acabaram no mesmo tempo, certinho. E aqui foi um monólogo, assim como a primeira, né? Só que na verdade foi até maior aqui. Por quê? Na primeira, o Fugic ainda conectou 36 golpes, né? Aqui não. Aqui o Denzel Freeman tá com 0 de estatística. 0 significativos, 0 knockdowns, 0, 0, 0, 0. Só tem 0, né? O Josh Hukic que conseguiu ser superior, né? Ele conseguiu queda, conseguiu colocar muito mais golpes, fez ali o seu jogo de wrestling, de grudar, de amarrar, é peso pesado, então o cara não consegue defender a queda direito, o cara não conseguia botar muito golpe, o cara tomou um monte de porrada, então além de defender a queda e tomar um monte de golpe, o cara tava cansado e grogue, né? Aí o Josh Hukic fez o que inclusive ele era favorito, né? Fez o que as bolsas já achavam, né? Que ele ia moer na porrada o Denzel Freeman. E foi isso que ele fez. Então, 2 lutas, 2 nocautes, as duas no primeiro round e sem muito equilíbrio ali, tá? Mas lutas legais, né? Porque é legal também, né? Mesmo sem equilíbrio, às vezes é legal ver uns caras apanhando aí. Depois de tanto tempo sem UFC, né? Terceira luta, peso mosca. Tivemos o Alex Perez contra o Charles Johnson no peso mosca. Já falei que era peso mosca, né? O Alex Perez era azarão. Então, foi o primeiro azarão do ano. Ele venceu o Charles Johnson e ele não só venceu, olha o bônus fazendo diferença, ele nocauteou no primeiro round com 3 minutos e 16. Então, o Charles Johnson, que é muito bom na trocação, que nocauteou o Josh Van, né, campeão aí, que tirou o cinturão do Pantoja e tal, ele tomou muita porrada do Alex Perez. Eu nem sei como que ele durou, fala a verdade, tá? Porque ele chegou a tomar 2 knockdowns, ele apanhou bastante, ele conseguiu suportar de algum jeito, né, a primeira investida, então ele sentiu o golpe, aí ficava indo de um lado pro outro grog, aí ele tentava bater de volta e não conseguia, tentava abraçar, também não dava, aí o Alex Perez ia batendo, você via que na cara dele, o olho dele era só o cifrãozinho do bônus que ele tava vendo, né? E lá batia, então ele foi pra acabar com a luta e conseguiu, tá? Então, eu já tinha falado em outros vídeos, né, várias vezes, né, que devia ter o bônus para quando a luta realmente não vai para decisão, né, e podia ser um valor menor que é o que é agora, porque isso estimula demais os caras, porque tá garantido, né, por mais que às vezes a luta não seja legal, se você acabou com a luta, você vai ganhar. Então, deu para ver que os caras estavam buscando mais, né, o Alex Perez foi muito mais pro jogo, pro fight ali, o próprio Charles Johnson também, né, por conta disso, tá? Sinceramente. E conseguiu, né? 2 knockdowns no mesmo round, ganhou a luta legal, primeiro azarão do card. Aí a gente vai pra quarta luta da noite, meio pesado, Nikita Krylov e Modestas Bukauskas. Quem venceu foi outro azarão, o Nikita Krylov, né? Um azarão que eu avisei no vídeo pré-evento. O Krylov é complicado, foi o que eu falei, né? Ele ou luta bem, te surpreende positivamente, ou ele luta muito mal e te surpreende negativamente. Não é um cara constante. Ah, o Krylov vai lutar, então eu já sei mais ou menos como vai ser. Não, você não sabe. Porque ele é assim, entendeu? E hoje ele tava no dia do lado bom.
surpreendeu positivamente, de novo, né? De novo, porque Bukauskas era favorito para as bolsas. Eu também achava que ia vencer, mas de novo, com esse comentário, né, de qual Krylov, né? E o Krylov veio bem, ele absorveu um monte de porrada e não se abalou, mesmo tendo nocautes recentes, conseguiu dar knockdown, conseguiu dar queda, conseguiu ter um pouco de controle, conseguiu conectar muito mais golpes no geral, e faltando 3 segundos para a luta tava com muita cara de que ia para decisão, apesar das bolsas pagarem acho que R$ 5 para a luta não ir para decisão. Não, ao contrário, né? Pagava 5, 6 reais para a luta ir até o final, né? Que era o mais difícil. E ela tava indo, né? Então quem fez a fezinha ali tava se dando bem, até faltar 3 segundos e o Bukauskas aceitar meio que querer trocar ali, né? Para realmente ver se dava bom para ele. E deu ruim, né? Então o Krylov conseguiu uma boa vitória por interrupção. Então 4 lutas, 4 nocautes. Aí a gente vai pro peso médio, que tem o Ateba Gautier contra o Andrei Pulyaev. Essa luta era o segundo maior favoritismo do card. E, inclusive, o nocaute do Ateba Gautier, acho que pagava 1,80, 1,90. Então, assim, a chance de acontecer o nocaute dele era muito pequena, de não acontecer o nocaute, né? Era muito pequena, né? Então, tava quase um nocaute garantido, ainda mais vindo com um monte de nocaute, com bônus. Então, tá tudo certo pra ele matar o Pulyaev, na teoria, né? E aí, o que aconteceu? A gente teve ali o Pulyaev sobrevivendo a luta inteira. Tomou 2 knockdowns, pelo que tem aqui nas estatísticas, né? E tal. Realmente tomou, né? Mas, cara, se a gente olhar os números, você vai até falar, né? Mas olha lá, o Pulyaev conectou mais significativos e mais totais e tal, não sei o que lá. Foi, mas ele tentou lutar pra sobreviver, tá? Pelo menos na minha interpretação, tô falando a verdade, né? O Gautier lutou pra ganhar, mas pra não se esforçar demais, pra não cansar, né? Porque deu pra ver que ele foi desgastando ali. O Pulyaev botou mais golpe? Botou. Depois de correr algumas vezes, realmente começou a botar um volume de golpe ali. Porém, não é a mesma pegada, né? O golpe dele ali, ele conectou mais. Sim, mas ele tem que dar 10 para dar 1 do Ateba Gautier, né? Então, não tinha contundência, não tinha, sinceramente, nem vontade, parece, de ganhar a luta, né? E aquilo, ele sempre, no apuro, corria, né? Ele não tentava abraçar e tal. Mas eu vou ser justo, tá? Eu acho que o Pulyaev ganhou o último round, assim como 2 juízes, né? Não acho que foi 30-27, mas, assim, que eu achei da luta? Cara, eu tava meio que comprando o hype da galera, achando que o Gautier ia matar ali logo de cara. Então, não sei se eu curti tanto, né? Eu acho que, de novo, o problema é sempre a expectativa, né? A expectativa tá muito alta. E acho que o público também não, né? Porque o público acabou até vaiando, tá? Então é aquilo, esse é o problema do hype, né? O hype às vezes te dá audiência, gera interesse da galera, você fica conhecido, só que cria-se a expectativa, né? O Gautier criou essa expectativa de ser o Ngannou do peso médio. Então, quando ele realmente consegue o primeiro round bater, mas aí não acaba a luta no primeiro, começa o segundo, ele diminui o ritmo, vai pro terceiro, ele ainda perde o round até, e também desacelerando, aí você já fica, né, putz, né, que porcaria. E de outro lado, o Pulyaev, de novo, não tinha contundência pra acabar com a luta. Parecia que pra ele se perdesse na decisão tava bom. Então, sei lá, não é que eu não gostei da luta, mas, de novo, uma questão de expectativa, ainda mais depois vindo de 4 nocautes seguidos, né? Depois a gente vai pro peso galo, tivemos ali o Umar Nurmagomedov contra o Deiveson Figueiredo. O Umar Nurmagomedov, maior favorito da noite, venceu na decisão. Cara, luta muito fácil de se acertar quem vencia e como, né? Então, assim, de novo, né? No vídeo pré-evento, eu falei, não acho que o Deiveson é tão azarão a ponto de pagar R$ 10, R$ 11, né? R$ 10, R$ 11, pelo amor de Deus, tá lutando contra um aleijado? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Porém, cara, era um palpite fácil, né? Porque eu não achava que era 10, 11, mas eu achava que era 5, 6. Que quer dizer que é uma luta muito difícil pro azarão vencer. E aqui, cara, não tem nem muito o que falar. Aconteceu o óbvio, né? O Umar fazendo o seu jogo muito bom da trocação, quando possível queda, quando possível controla. O Deiveson tava meio mal na pesagem, mas até que lutou bem, tá? Assim, dentro das possibilidades, até que lutou bem, né? Conseguiu colocar algumas mãos, dar uma assustada no Umar, teve troca de força ali que até que foi bem, teve queda que até que ele conseguiu defender. Então, teve realmente momentos ali que ele tava tentando, né? Mas, cara, é aquilo. É uma categoria de peso que eu já falei, vou falar de novo. Não acho que é a ideal pro Deiveson. Mas eu entendo ele tá aí, porque é difícil bater. Ele não bateu o peso nem nessa, né? Imagina no peso mosca, tá ficando mais velho. Então, a discussão não é essa. Mas o que eu tô querendo dizer é mais difícil ganhar as lutas nessa categoria. Ainda mais contra o Mar, que talvez, já falei várias vezes, seja o melhor da categoria, ou tá entre ali, né? Os melhores, enfim. Então, complicado. A missão era muito difícil pro Deiveson, mas ele foi guerreiro ali. Tem todo jeito que deu, mas não era muito difícil acertar o Mar de decisão, né? Porque é difícil ele nocautear ou finalizar, ainda mais o Deiveson, né? Então,
era, cara, molezinha, né? Tanto que acho que pagava só R$2, 2 e pouco, alguma coisa assim. Depois a gente vai pro peso pena, tivemos o Jean Silva contra o Arnold Allen, quem venceu foi o favorito, Jean Silva, era meu palpite. Já fiz um vídeo só falando da luta bem detalhadamente, mas vou também comentar aqui, né, as lutas que eu fiz nos outros vídeos, tá? Fica tranquilo. De forma, claro, menos extensa, né? Mas o Jean venceu, tá? Foi muito bem, conseguiu mesclar, fazer mais o MMA, colocou mais volume de golpe, conseguiu aplicar quedas, continuou tendo sim a sua agressividade, mas não desmedida, né? Não foi inconsequente, não se emocionou tanto. Então, tomou golpe sim e tal, mas ainda assim foi mais centrado, tá? Eu acho que a equipe dele, como ele mesmo disse na entrevista, foi bem em tentar fazer com que ele deixasse a luta rolar, né? Vai lutando, faz os 3 rounds e tal, tipo assim, dá uma acalmada aí, dá uma segurada aí, porque às vezes é aquilo, a agressividade em excesso pode te ajudar, mas às vezes pode te trair, né? Então, foi bom, na minha opinião, foi bom. Vinha de derrota por nocaute, então o importante aqui era vencer, tá? Não acho que o importante era nocautear e dar show, né? O importante era vencer, afinal de contas, sobe muito no ranking, pode até ter possibilidade de disputar cinturão, então não era a hora, né? Não era a hora de vacilar. Então, gostei muito da performance dos dois, tá? Mesmo o Arnold Allen perdendo, ele lutou muito bem. Gostei aí da luta e da performance dos dois. Parabéns aí pro Gian. Para mim seria a luta da noite, se não fosse o Gate depois jogar água no chope, né? Na próxima luta, no peso mosca feminina, tivemos a Natália Silva contra a Rose Namajunas. Natália Silva, que era a favorita, bastante até, venceu na decisão unânime. Eu vou repetir rapidamente o que eu já tinha falado em outros vídeos, até no vídeo individual. Eu achava que a Rose não era tão azarona, que a luta seria mais equilibrada. De fato, ela foi bem equilibrada, a ponto de, tá, no MMA Decisions, a maioria dos sites especializados e dos fãs marcarem vitória da Rose e não da Natália. Mas, vamos lá. O que aconteceu? A Rose conseguiu se virar muito bem na trocação, como esperado. Teve também queda, um pouco de controle, também tomou queda, mas enfim, ela fez um jogo bem de entre e sai, um jogo bem arisco, um jogo que não facilitava tanto para a Natália, e a Natália, ao mesmo tempo, na minha opinião, não estava no auge ali, né, naquela performance dela brilhante, não estava no dia iluminado como teve em outras lutas. Ela citou algum problema ali, não falou o que era, mas deu a entender que teve dificuldades no camp, não sei o que é e também pouco importa, né? Mas é isso, mesmo assim, ela venceu mais campeã, venceu a lutadora mais dura da carreira dela. Existe sim a discussão, né? Para mim, o segundo round, claro, acho que foi da Rose, né? E o terceiro, claro, da Natália, e o primeiro é discutível, tá? Eu, particularmente, vou repetir o que eu falei no vídeo individual, acho que a Rose ganhou o primeiro, tá? Mas eu só assisti ao vivo, não reassisti, mas é isso, tá? É indiscutível, assim, a questão de ser garfo ou não, tá? Não tem essa, pra mim foi realmente equilibrado, o que mostra o que eu falei, né? Que a Rose pagar 4 e pouco era delírio da galera, né? Não fazia o menor sentido. Na próxima luta, peso pesado, Valdo Cortez Acosta contra Derrick Lewis. A gente teve o favorito, Valdo Cortez Acosta, vencendo por nocaute, segundo round, 3 minutos e 14. Aqui eu achava que podia dar ruim, né? Que Derrick Lewis poderia achar o golpe ali, mas qual foi o problema? O problema é que o Valdo Cortez Acosta tem uma boa movimentação, tem agilidade, reflexo, então ele bate, sai, usa o golpe reto e tal. Então ele evitou ficar parado na frente do Derrick Lewis. Ele evitou cair nas malandragens do Derrick Lewis de coçar o olho, senti aqui, senti ali, estou cansado, né? Cheio de malandragem, né? Mas o Valdo Cortez Acosta não caiu nessa malandragem. Ele tocava e saía, então ele fez uma luta inteligente, né? Então o Derrick Lewis, como sempre, né? Ele vai cansando rápido, né? Ele precisa que o cara ou venha de encontro na mão dele numa vacilada ou fique mais fixo, né? Então, assim, quando ele pega Ciryl Gane, pega um Valdo Cortez Acosta que é alinhado na trocação e tem muita noção de distância, que é ágil, fica difícil, né? E aí você vê na cara dele que ele vai se frustrando, né? Então, ele tenta até botar um chute ou outro ali, que às vezes ele coloca, mas já começa a andar lento, né? Você vê que ele começa a derreter ali já de suor, praticamente sem dar golpe, né? Porque, enfim, ok, é um peso pesado e tal, tem um aquecimento, mas você vê não só a questão de suor, você vê a velocidade já que ele se movimenta, você vê a expressão na cara dele, você já vê que o cara tá, tipo assim, 40 anos também, né? O que eu tô fazendo aqui? Né? Tipo, Valdo Cortez Acosta, vem aqui, deixa eu jogar uma tijolada em você e tentar ganhar mais uma e tal, né? Então, o risco, claro, sempre existe, mas o Cortez aí, o Acosta foi muito ligeiro, né? Não deu bobeira, só jabzinho, vários jab ali. Derrick Lewis, quando eu vi os jab entrando,
já tava meio, né, meio na cara ali que ia dar ruim, porque o Derrick Lewis, coitado, nem via o jab chegando, né? Ele só engolia, né? Então, complicado aí pra ele. Claro, a chance dele sempre existe, porque, né, é muito punch. Mas foi isso, tá? Basicamente uma luta fácil até. Depois, penúltima luta, peso galo, tivemos o Sean O'Malley contra o Song Yadong. O Sean O'Malley era favorito e venceu na decisão unânime. Passou ali um apertinho, né, num round, tomou queda e tal, Song Yadong foi pra cima e tudo, deu trabalho, mas o Sean O'Malley conseguiu fazer com que o estilo dele, a movimentação, controle da distância, agilidade, versatilidade, fosse superior a ponto de vencer 2 rounds, tá? E pra mim realmente foi isso que aconteceu. Não enxergo possibilidade de vitória do Song Yadong. Song Yadong não errou, na minha opinião, tá? Na estratégia. Ele buscou bastante, né? Queda e tal, tentou trocar pra também mesclar. Enfim, ele veio com o plano de jogo, na minha opinião, certo, né? Só que encontrou uma resistência ali nesse jogo, né? De queda, de domínio, de controle. Até porque, querendo ou não, o Sean O'Malley lutou 2 vezes, né? Com o Merab. Então, eu acho que ele fez muito esse treinamento de defesa de queda, né, de suportar a pressão, né, de, querendo ou não, fazer isometria, mas depois voltar a trocar. Então, eu acho que essa escolinha aí de 2 lutas com o Merab ajudou, tá? Então, o Song Yadong veio com o plano certo, ganhou um round assim, só que não foi suficiente, tá? E eu vou repetir meu comentário do vídeo individual. Eu acho que deveria ter 5 rounds, porque era uma luta muito boa, que, sei lá, né, tem 2 rounds a mais ali, às vezes podia mudar alguma coisa, enfim, não sei. Depois, luta principal. Peso leve, Justin Gaethje versus Paddy Pimblett. Quem venceu foi o Azarão. Ora, que surpresa! O Justin Gaethje venceu na decisão unânime. Aqui a luta, né? O Azarão, que eu fiz questão de fazer um vídeo e deixar claro que eu não achava o Justin Gaethje azarão. Eu achava o Justin Gaethje favorito. Eu não entendia o Paddy Pimblett favorito. Assim, dava pra fazer uma força pra entender, né? Ah, porque o grappling, porque não sei o que, tal. Mas enfim, eu não conseguia achar, né? Então, colocava o Gaethje favorito e não era muito, né? Eu tinha falado acho que 55%. E no fim foi mais ou menos isso. Porque a luta, ele ganhou. Mas ele tomou bastante porrada ali, né? Dava aquelas abaixadas de cabeça, dava umas vaciladas, né? O Paddy Pimblett teve momentos bons. Tudo bem, ele tomou muita porrada, ficou muito machucado, teve os knockdowns, teve as quedas no fim, porque ele não derrubou, quem derrubou foi o Gaethje, né? Então o Gaethje até controlava ele um pouco ali no chão, né? Dava uma travada e tal. Então, assim, foi uma luta muito boa, né? Muito provavelmente luta da noite, de novo, enquanto eu tô gravando, não tem aqui os bônus, mas eu gostei, né? Gostei principalmente, já saiu aqui, a luta da noite, realmente, tá? Então, cara, não tinha muito como não ser a luta da noite, né? Porque, de novo, o Gaethje, no comecinho da luta, ele moeu o Paddy Pimblett na porrada. Só que o Pimblett não foi nocauteado por algum milagre que tem que ser estudado. Mas não só isso, ele não se acuou, ele volta pro terceiro round e aí ele começa a acertar um monte de porrada e o Gaethje começa a sentir também, tá? Então, o cara simplesmente pegou um dos caras com o maior punch da categoria, um dos, né? Não tô falando que é o maior, mas é um dos caras que mais gosta de ir pra loucura, pra briga. E ele, com aquela guarda estranha, com aquele queixo alto, foi trocar porrada. Ficou com a cara toda estourada e não andava, tipo assim, não se acuava. Não é que não andava pra trás, às vezes andava, né? Mas não se acuava, eu falo, né? Não ficava com aquela postura com medo, né? Inclusive tinha hora que o Gaethje ia bater nele, que ele ligava o metralhador e batia de volta também, e é isso, vamos ver quem cai primeiro, né? Então, eu acho que o Pimblett se provou realmente um cara com muito coração, um cara bom, tá? Porque ele acertou bastante o Gaethje, machucou, ele bate forte, talvez, né, aquilo, pudesse ter buscado um pouco mais de queda e tal, aí entra toda aquela questão da gente tentar adivinhar o motivo, né? Será que era por medo de cansar, né? Será que estava confiante de que ele poderia nocautear e queria ganhar na trocação porque aí valia mais e tal? Enfim, por que tomou essa decisão, né? Talvez em entrevistas aí ele explique um pouco, né? Ele não buscou tanto esse jogo, né? Mas, enfim, é isso. Gostei muito da luta, tá? Então, apesar de ser uma luta que você, pô, botar um cinturão interino e não sei o que, ficou meio estranha a situação, cara, é Gaethje sendo Gaethje. O cara, mais uma vez, deu show. Mais uma vez, consegue luta da noite, né? Vamos lá, ele teve luta da noite contra o Pimblett. Na passada, contra o Fiziev, luta da noite. Na passada, antes dessa, né? Com o Holloway, luta da noite. Na anterior, Poirier, performance. Não foi luta da noite, mas foi performance. Aí, na passada, antes dessa, Fiziev de novo, luta da noite. Chandler, luta da noite. Ferguson, luta da noite. Edson Barbosa, luta da noite.
Então, assim, se você voltar mais, spoiler, luta da noite. Ed Alvarez, luta da noite. Michael Johnson, luta da noite e performance. Então, esse cara é realmente um showman, tá? Não tem discussão. Ele é o apelido dele faz todo sentido, né? O The Highlight, tá? Então é isso. Luta sensacional. Não acho que o Paddy Pimblett sai menor, mesmo tomando uma surra ali, ficando bem machucado. Acho que ele mostrou que tem coração, é muito novo, dá pra corrigir muita coisa. Só tenho dúvida quanto tempo o queixo dele vai durar, né? Porque apanhando desse jeito aí, cara, é meio perigoso, né? Mas é isso. Gostei do card, tá? No geral, eu acho que vale uma nota. Cara, eu acho que vale um 7,5, vai, de nota. Eu ia dar uma nota 8, mas acho que 8 é muito porque tiveram umas lutas ali que. E o card também não tava aquelas coisas. Então, 7,5 tá de bom tamanho. Pra começar o ano, um numerado que só teve interino, não teve linear. Porra, caiu luta antes de começar o card, mais luta, né? Enfim, o card tava meio amaldiçoado. Então, no final das contas, sair com um 7,5 já tá sensacional. E eu acho que boa parte da qualidade foi graças a essa ideia de mudar a estratégia do bônus, tá? Mas é isso, tá? Se inscreve no canal, porque semana que vem a gente tem numerado de novo. Então, vai ter mais um monte de vídeo de novo. Então, faz isso, se inscreve aí, deixa o sininho ativo, todas as notificações e comenta aqui embaixo o que você achou. E se você esqueceu de deixar o like no começo, deixa o like agora. Eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!